Olá, estamos com mais um novo episódio do Bate-Papo BTA. Repetindo a nossa equipe, temos a Ingrid, especialista em Direito de Família aqui do Rio de Janeiro. Ladies first, a Carol, falando de Brasília, especialista em Direito Tributário. Eu sou o Dani, do Tributário. E a gente está hoje aqui com o Tito, civilista, para tratar de um assunto muito interessante, de ITD, de uma ideia que surgiu do Tito. O ITD é o imposto pago na doação e na sucessão causa-morte, e o Tito percebeu nos inventários, nas sucessões que ele cuidava, um problema que os herdeiros enfrentavam, que os donatários enfrentavam, e teve uma inspiração de buscar uma alteração na legislação que permitisse solucionar melhor esses casos. Como a genialidade está no óbvio, a gente só tem a agradecer o Tito por essa iniciativa, que ele vai explicar um pouquinho mais para a gente. Bom, boa tarde para todo mundo que está assistindo. Bom, há um tempo atrás eu acabei procurando um gabinete de um dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio com essa ideia de tentar buscar uma alteração na legislação do ITD. A gente percebia que existiam muitos casos em que as pessoas acabavam não dando prosseguimento ao inventário, acabavam o inventário estagnando no momento que tinham que pagar, percebiam, na verdade, que tinham que pagar o imposto de transmissão. Então, eles acabavam ficando numa situação, de certa forma, um tanto cômoda. Eles ocupavam os imóveis, alugavam os imóveis, ou seja, utilizavam plenamente os imóveis, mas eles não eram proprietários formalmente desses bens. Então, Tito, você tinha uma situação em que a pessoa recebia bens, mas não existia no monte dinheiro disponível para pagar o imposto. Isso, exatamente. A gente está falando de um imposto hoje no Rio de Janeiro, que a sucessão de alíquotas é muito rápida, a gente está falando de 8%. Então, se a pessoa recebia um imóvel de 1 milhão, ela tinha 80 mil a pagar de cara para poder receber aquele imóvel. E, às vezes, isso não existia, essa disponibilidade econômica, era isso que você encontrava. Exatamente. E a pessoa ou tinha que se desfazer do próprio bem para poder pagar o imposto ou aguardar indefinidamente, angariar recursos para poder dar conta desse pagamento ou simplesmente deixar de lado, deixar para o herdeiro dele. Mas vender o patrimônio também não é algo simples, porque dependeria de uma autorização judicial, você pode acabar vendendo por um preço inferior ao de mercado para poder liquidar e ter recursos. Né? Exatamente. E uma das opções que a legislação então vigente dava era, além de fazer um pagamento à vista desse imposto, que ele fosse parcelado em 4 prestações mensais. E, na prática, como o valor dos impostos são muito altos, ainda assim, parcelamento em 4 prestações acabava sendo um pouco proibitivo para a maioria da população. Não havia nenhum oferecimento de vantagem que dissociava alguém a pagar à vista ou pagar parcelado, então, de fato, ou a pessoa tinha para pagar à vista, ou simplesmente não tinha, aguardava um momento futuro para poder quitar essa obrigação tributária. E aí os processos ficavam suspensos, é isso? Ficam parados, simplesmente. Porque a transmissão só ocorre com a quitação do imposto, né? Exato. Então, enquanto você não termina de pagar o parcelamento, você não consegue fazer a transmissão do bem. Pois é, e na legislação do Rio ainda tem uma curiosidade, porque a legislação previa uma possibilidade de se parcelar em 24 prestações. Mas, para que isso fosse autorizado, o contribuinte tinha que aguardar um prazo de 60 dias, fazer com que o imposto se tornasse vencido, incidir numa multa, começar a sofrer com os ônus da mora, para aí entrar para o processo administrativo pedindo parcelamento e aguardar que ele fosse concedido para parcelar em 24 prestações. Ou seja, já de cara, para quem quisesse realmente parcelar de fato, uma condição um pouco mais favorável, ele já de cara levava uma multa para poder aderir a esse parcelamento. Ou seja, você precisava esperar ficar em atraso para poder parcelar. Exatamente. E com base nesse inconformismo com o que a lei previa, levei esse assunto para um gabinete de um dos deputados da Assembleia que é favorável a essa questão de redução de tributação, enfim, que recebeu super bem a ideia, acabou levando esse assunto para a Comissão de Tributação da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça, e a ideia foi muito bem recebida.
Não é nenhuma redução também fiscal, porque a gente está falando de um parcelamento. É um benefício para a população. Se a previsão geral. Da correção do valor, a gente está só diferindo o pagamento, não está fazendo uma redução efetiva. Exatamente. Porque tem isso, porque mesmo no parcelamento o valor tem a correção monetária do ano, né? Não é naquele valor fixo lá estabelecido no momento, né? O Estado não está abrindo mão de uma arrecadação, está só havendo um diferimento do pagamento com correção monetária, para não haver nenhum prejuízo para o Estado, mas para facilitar a vida do contribuinte. Né? Sim, e a gente acaba jogando a multa para o momento do inadimplemento, de fato. Ele aderindo ao parcelamento, deixando de pagar, aí sim incide a multa, não antes, já de cara, já requerendo parcelamento, ele tem que já pagar a multa. Então, Mas com isso, então, você deu uma ideia disso para que poderia ajudar muita gente e acabou que essa ideia foi encampada e o Legislativo aprovou na semana passada o projeto de lei, que é o projeto 5375/2022, foi aprovado, agora estão dependendo da promulgação do governador do Estado. Imagino que isso vai passar ainda pelo crivo da Secretaria de Fazenda, evidentemente, ainda que tenha passado pela Comissão de Tributação da Alerj, foi feito um estudo de impacto fiscal, mas isso tem que ser avaliado pela Cefaz para ver como o Estado vai receber isso, como é que eles vão passar a trabalhar caso se entenda que, de fato, essa alteração é pertinente à legislação estadual para que ela seja aprovada e passe a vigorar e ampliar as possibilidades de pagamento do imposto para a população fluminense. Então, nesse cenário otimista, sim. Hoje a gente parcela em 4, ou tem que deixar entrar em atraso, sofrer a punição da multa para então parcelar em 24. E com o novo projeto, de imediato, o beneficiário, o herdeiro, o donatário, pode solicitar o parcelamento em 48 prestações mensais, que foi o texto que foi aprovado. Enfim, acabou passando uma emenda para ampliar. Na verdade, o texto original do projeto de lei previa um parcelamento em 36 prestações, a legislação atual era 24, o projeto original era 36 e o projeto foi aprovado, ampliou para 48, sendo que ainda tem uma autorização em um dos parágrafos desse artigo 31 está sendo alterado, que autoriza, eventualmente, por meio de decreto, o governador ampliar para 60 meses. Mas, de qualquer forma, aquele pessoal que ficava esperando para concluir um inventário, por exemplo, eles vão ter que esperar o término de um parcelamento para poder concluir, de qualquer maneira. Eles só não vão passar pela necessidade de vender o patrimônio. Isso. Ou depender de um evento incerto e futuro. De pegar um empréstimo com alguém, um empréstimo bancário. O próprio Estado está facilitando, de certa forma, essa opção de pagamento agora. Porque é bom para o Estado também, porque o Estado arrecada. Claro. Né? Porque várias pessoas deixam de pagar o imposto, porque não tem dinheiro para pagar à vista, e porque não quer incorrer em multa e mora, porque vai aumentar muito o valor, e fica tudo parado. Nem o herdeiro paga, nem o inventário anda, e nem o Estado arrecada. Isso era uma situação comum que o Tito via, de diversos casos ficar parado por anos e anos e anos, ou às vezes nunca se concluir. Ainda que leve um tempo, você tem uma perspectiva de solução para o pagamento desse imposto. Realmente, acho que para o Estado também é interessante. Porque a gente tem a questão que a arrecadação no inventário amigável, pelo rito de arrolamento, o pagamento do imposto é só após a sentença. Ou seja, ampliando essa possibilidade, fazendo com que o contribuinte tenha uma possibilidade mais real de pagar esse imposto, facilita com que o inventário seja concluído, facilita que tenha entrada da arrecadação no Estado. Então, não é algo que o Estado vai esperar, em algum momento, o contribuinte buscar uma solução para poder pagar. Facilita a vida do contribuinte, facilita a arrecadação do Estado e, na situação que a gente está, é bom para todo mundo, a princípio. Não, e faz todo sentido, porque, Carol, aí entrando na nossa área, se a gente está falando de imposto sobre tributos sobre o patrimônio, você não tem essa liquidez, esse acréscimo de financeiro imediato. Então, a gente vê o IPTU é parcelado em 10 vezes,
porque a gente está tributando um imóvel. Sim. Então, a pessoa tem que ter condições de pagar. O IPVA, na maioria dos estados, você consegue parcelar em 3 vezes, ou dá-se um desconto para o pagamento à vista. Aliás, poderia ter um desconto para o pagamento à vista, hein? Não só tributo, diferentemente do imposto de renda, porque a pessoa recebe o salário, já é retido na conta, aí está entrando dinheiro, né? É diferente. Você consegue fazer o pagamento à vista. Mas o imposto de renda ainda assim permite pagamento de até 8 cotas, né? Então, até no ajuste anual da declaração de imposto de renda. Exato. O ganho de capital, não, porque você está vendendo um bem e você recebeu o dinheiro por aquele bem. Mas faz todo sentido incidindo sobre o patrimônio que você possa ter algum fôlego para esse pagamento, já que você não tem a liquidez dos recursos financeiros. Eu até queria fazer uma pergunta para o Tito, considerando essa questão da liquidez. É muito, assim, está de parabéns, esse projeto facilita muito a vida dos contribuintes. Aqui no Distrito Federal, a legislação é muito parecida com o que era originalmente no Rio de Janeiro. Aqui o contribuinte tem direito a parcelar em até 6 vezes só que ainda com uma restrição de que se for um único imóvel, então ainda mais restritivo. Então, Mas não era necessário, e tem essa situação aí de se você entra em atraso aí, sim, você pode parcelar em mais vezes? Também. A questão é pré-vencimento do tributo, pré-mora, só 6, e se for o único imóvel. Então, ainda mais restrito ainda. Então, é muito interessante que não tenha essa restrição e ainda ampliou tanto. E aí eu queria perguntar do Tito se ele teria sugestões de outras formas, tipo um pagamento à vista. Eu sei, por exemplo, que em Minas Gerais existe a autorização para conceder um desconto de 20% do imposto, se ele for pago até 90 dias da abertura do inventário, da sucessão. Então, seria interessante um pagamento à vista ou algum tipo de desconto? Será que há espaço para esse tipo de discussão ainda? Eu acho que essa é uma questão que, como ainda não está prevista na lei, é algo que tem que ser amadurecido ainda. A gente tem que ver como é que isso vai ser recebido de fato pela população, como é que isso vai ser implantado nos inventários, nas sucessões, para ver, de fato, se isso vai acabar tendo algum impacto negativo, que, enfim, pode acontecer até das pessoas, ao invés de quererem pagar à vista, optarem para aderir a um parcelamento. A gente tem que entender como é que isso vai ser no dia a dia, antes de, eventualmente, começar as discussões acadêmicas, doutrinárias, na seara do próprio legislativo, para saber como é que poderia ser aperfeiçoado isso. Mas, assim, só da gente conseguir sair de um campo de um pagamento grosso à vista, ou um parcelamento pequeno, para uma diluição ao longo de 4 anos para poder pagar esse imposto, é algo que pode ser muito favorável para muita gente que não tem essa possibilidade hoje em dia. Porque, mal ou bem, né, Ingrid, esse imposto acaba incidindo para todo mundo, porque evento-morte é algo que não dá para... Exatamente. E, Carol, isso passando aqui no Rio de Janeiro, você podia fazer a mesma ação aí no Distrito Federal, enviar Posso procurar os deputados distritais aqui. Esse tipo de projeto é exemplo para todas as unidades da federação. Eu acho que é muito importante e facilita a vida do contribuinte. Esses contribuintes que herdam unicamente imóvel não estão capitalizados para pagar esse imposto. E não é incomum, muito comum. Pessoal, aí de novo, para a gente não ficar demorando demais, não ficar um vídeo muito longo. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria saber do Tito, só se o único ponto negativo, a princípio, continua sendo em relação à quitação, né? Da gente não conseguir finalizar um inventário enquanto não quitar o imposto. De fato, a Câmara chegou até a discutir a possibilidade de autorizar o registro do formal de partilha, da escritura de inventário, antes da quitação do parcelamento, mas essa proposta acabou sendo rejeitada. A princípio, a gente tem que fazer a quitação do imposto, mas existe ainda também um outro viés desse projeto, que ele, como o ITD incide não só na sucessão, mas também na doação, é algo que pode acabar estimulando o planejamento sucessório, de doações em vida que são feitas, no qual doador que quer transferir o patrimônio para os seus filhos, para os seus netos, enfim, para quem ele achar adequado, pode aderir a esse parcelamento também e acabar fazendo um planejamento sucessório de uma certa forma um pouco mais folgado, fazendo um pagamento de prestações, enfim. Claro, não necessariamente a pessoa precisa aderir a 48 prestações, mas
pode fazer 12, Sim. 24, enfim. Se organizar para fazer o imposto é o mesmo, a chance de parcelamento é a mesma. Então, você pode facilitar a sucessão já antecipando a transferência do patrimônio, parcelando o grande pedágio que existe para que isso aconteça, que é o pagamento do imposto. Realmente, isso pode facilitar um planejamento sucessório. Sim, é uma opção que a gente ainda tem que ver como é que isso também vai ser recebido, como é que a gente vai trabalhar com isso nas questões de planejamento sucessório, mas, sem dúvida, é uma novidade que pode ser muito interessante, e, novamente, para a arrecadação do Estado, porque, ao invés de aguardar um óbito que vai ocorrer daqui a 10, 20 anos, o doador, futuro falecido, de certa forma, já consegue se antecipar, já ir pagando a tributação que incidir na herança, acaba pagando sobre a doação. Não, e dispensa o processo de inventário. Sim, né? E traz movimento, né? Mobiliário, você está transferindo patrimônio também, a pessoa, quem vai receber também pode transferir, pode alugar, pode, enfim, dar outros fins para o bem, você está movimentando a economia, de certa forma, também, né? Carol, algum último comentário? Estou muito satisfeita. Queria agradecer ao Tito pela excelente iniciativa, também pelo fato dele aceitar participar aqui do nosso bate-papo, mais um sócio para essa equipe das discussões entre equipes. Eu esqueci de fazer nosso disclaimer, vou fazer aqui no final. Tudo que foi dito aqui não constitui uma opinião legal, nem uma orientação jurídica de qualquer natureza. Vou pedir para a nossa produção colocar um disclaimer inscrito no início do vídeo, mas fica a nossa ressalva de sempre. E última ressalva, quaisquer dúvidas adicionais que possam ter sobre este assunto, comentários no YouTube ou no nosso Instagram, estamos sempre à disposição. Fazendo invertido, todo mundo faz no início. Então, siga o nosso canal, siga o nosso Instagram, tudo que a gente fala no início eu estou falando no final, perfeito, só para ver quem ficou até o final disso. Tito, parabéns pela iniciativa. Obrigado a todos mais uma vez. Tchau, boa tarde. Tchau. Tchau, Carol.